O nosso grupo vai falar sobre a plaqueta férise. Primeiro vamos dar uma breve explicação do que é a férise. A férise é um procedimento de coleta automatizado, no qual separa o componente desejado e os demais retornam à pessoa. Nós temos dois tipos de aférese. A aférese transfusional, que é voltada para a doação de componente, no nosso caso a plaqueta, e a aférese terapêutica, que é para pacientes que estão em tratamento de doenças, geralmente associadas ao excesso de plaquetas no sangue. A máquina de aférese opera em ciclos. Um ciclo inclui aspirar, centrifugar e infundir. Nós temos o fluxo descontínuo, no qual a pessoa fica só com uma punção, e um ciclo só começa quando o outro acaba. E temos o fluxo contínuo, no qual a pessoa fica com duas punções. Então, esses ciclos vão acontecer simultaneamente. Aqui temos uma imagem da máquina de aférese. Ela é montada por um profissional de nível superior, geralmente um enfermeiro. Então, vai realizar a montagem do kit de bolsas e colocará os dados do paciente ou do doador no computador. Então, todo o procedimento será realizado automaticamente. Agora vamos falar do ciclo do doador, que envolve a aférese transfusional. Os critérios para a doação da plaqueta férise são os mesmos aplicados para a doação de sangue total. Então, esse candidato deve levar um documento oficial com foto e, além dos critérios da doação de sangue total, esse candidato vai fazer um hemograma para ser contado as suas plaquetas. Então, para a doação de componentes simples, que é o concentrado de plaquetas, os critérios são peso maior que 50 quilos e, antes do procedimento, a contagem de plaquetas deve ser superior a 150 mil por microlitro e, ao final do procedimento, devem restar ainda 100 mil plaquetas por microlitro. Para componentes múltiplos, o peso deve ser maior que 60 quilos e, para doação de 2 bolsas de plaquetas, a contagem desse candidato deve ser maior que 250 mil por microlitro. E para doação de um componente de uma bolsa de concentrado de plaquetas, mais uma bolsa de concentrado de hemácias, as plaquetas devem ser superior a 150 mil por microlitro e hemoglobina superior a 13 gramas por decilitro. Após a doação, nós temos o intervalo entre as doações. Para componentes simples de concentrado de plaquetas, o intervalo entre uma doação e outra é de 48 horas, com no máximo 4 doações por mês e 24 por ano. Temos um intervalo especial de no mínimo 4 semanas, quando esse doador realiza a plaqueta férise e ocorre perda acidental de 200 ml de hemácias, ou ele realiza uma doação de sangue total. Para componentes múltiplos, com doação de 2 bolsas de concentrado de plaquetas, o intervalo mínimo também entre 2 doações é de 48 horas, com no máximo 4 doações por mês. O que muda são as doações anuais, que caem pela metade, ou seja, no máximo 12 doações por ano. Para a doação de concentrado de plaquetas mais concentrado de hemácias, os intervalos e as frequências são iguais para a doação de sangue total. Ou seja, para mulheres, o intervalo mínimo é de 3 meses, com no máximo 3 doações anuais. Para os homens, o intervalo mínimo é de 2 meses, com no máximo 4 doações anuais. O volume total da coleta deve ser inferior a 8 ml por quilo para as mulheres e 9 ml por quilo para os homens. A unidade de concentrado de plaquetas deve ter no mínimo 3 vezes 10 elevado a 11 plaquetas e a de concentrado de hemácias deve ter no mínimo 45 gramas de hemoglobina. A plaqueta férise terapêutica é indicada para pacientes que necessitam remover uma quantidade excessiva de plaquetas no sangue. As indicações são trombocitose sintomática, trombocitemia essencial, policitemia vera, leucemia mieloide crônica e miofibrose secundária. Durante o procedimento de plaqueta férise terapêutica, podem ocorrer algumas reações, como desconforto, hematoma no local da punção, alterações na pressão arterial, náuseas, vômitos e reação vasovagal. Em alguns casos raros, podem ocorrer falha técnica ou complicações relacionadas ao catéter utilizado no procedimento. Já na plaqueta férise transfusional, as reações podem ser hematomas, infecções, formigamento nos lábios e nas extremidades, náuseas, reações alérgicas, sobrecarga do volume extracorpóreo, calafrios e sensação de frio
por conta da temperatura da sala de coleta. Diferenças entre os concentrados de plaquetas. Obtido por sangue total é por meio de coleta de cada doação de sangue, é retirada uma unidade de concentrado de plaquetas. A quantidade de plaquetas é maior, 5,5 vezes 10, elevado a 10, cada por bolsa. O volume é de 40 a 70 ml. O pool de plaquetas é obtido a partir de 4 a 5 unidades de sangue total, de diferentes doadores. Essas bolsas são transferidas para uma única bolsa em forma de pool e equivalem a uma dose de transfusão de plaquetas para um adulto. A puraférese é a separação dos componentes do sangue por centrifugação através de equipamento automatizado. O sangue do doador é captado e a máquina separa apenas as plaquetas. A quantidade de plaquetas é de maior, 3 vezes 10, elevado a 11 por bolsa, e o volume é de 200 ml. Agora eu vou falar para vocês sobre o benefício da doação por plaqueta-férese. De um único doador para a férese, por aférese, é possível obter a quantidade de plaquetas equivalente a 6 bolsas de concentrado de plaquetas, de 6 doadores diferentes por sangue total, o que permite a diminuição de reações transfusionais. Seja um doador de plaquetas por aférese. De quais maneiras a transfusão de CP pode ajudar? É realizada quando há necessidade de transfusão de plaquetas para pacientes com baixa contagem de plaquetas no sangue, devido a doenças como trombocitopenia, coagulopatias ou após cirurgias de alto risco. Agora, vou falar quem precisa de uma bolsa de concentrado de plaquetas. Transplantes de célula-tronco, hematopoéticas, pacientes que passarão pelo procedimento e que possuem baixa contagem de plaquetas, doenças hematológicas, pacientes com leucemia ou doença mielodisplásica que possuem uma produção deficiente de plaquetas. E em cirurgias de alto risco, em pacientes com baixo nível de plaquetas. Trombocitopenia severa, níveis muito baixos de plaqueta e com risco de sangramento excessivo.